Nós queremos meditar na palavra do Senhor, então abra a sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Deixa esse texto aberto, nós queremos discorrer um pouquinho sobre algumas coisas que, com o passar do tempo, a gente não encontra isso tudo coligido, tudo junto, amontoado, assim, esses conselhos que a gente aprende ao estudar a Bíblia, ao estudar o Antigo Testamento. Aliás, a única Bíblia que a igreja tinha na sua igreja até o ano 100 era o Antigo Testamento. Todos os profetas do Novo Testamento pregavam com o Antigo Testamento. Eles usavam a Bíblia que eles tinham, o Antigo Testamento. Depois do ano 100, então, lá pelo ano 300, é que eles começaram a juntar os 27 livros do Novo Testamento. Então, várias cartas, igrejas foram levando cartas para cá, cartas para lá. As 13 cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, as cartas de João, o livro do Apocalipse foi o último a ser escrito. Lá pelo ano 95 do nosso período, da nossa história. Então foi escrito o livro de Apocalipse. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. João Marcos era discípulo de Pedro. Pedro, que caminhou com Jesus, ele transmitiu a João Marcos, então, relatos, os testemunhos, e assim ele então escreveu o primeiro evangelho. No Antigo Testamento nós temos a formação do povo de Deus. Deus criou um povo a partir de Abraão, que não tinha filhos, juntamente com Sara, sua esposa, que era estéril. Aos 90 anos, Deus permitiu, abençoou, fez um milagre em Sara, e ela deu à luz a um menino chamado Isaque. E a partir dali Deus criou um povo. Deus criou o povo de Israel. O neto de Abraão se chamava Israel. Jacó, que teve o nome mudado por Deus para Israel. Ele teve 13 filhos. Os 13 filhos, um era menina, uma era mulher, outros eram homens. Com o passar do tempo, 17 anos depois de José, que era o filho da sua esposa predileta, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos por ciúme, que foi ao Egito. Lá no Egito, ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando Jacó vem até o Egito, você não tem no povo de Israel uma tribo chamada José. Então o que Deus fez? Deus pegou aqueles 2 filhos de José. Através de Jacó, ele disse, eles serão chamados meus filhos. E Deus separou a tribo de Moisés, a tribo de Levi, para ser o seu povo exclusivo, para ensinar a palavra de Deus, para proclamar a vontade de Deus. Então, quando o povo saiu do Egito, eles tinham 12 tribos, mais a tribo de Levi, que eram os sacerdotes, os levitas. Na nova aliança, por exemplo, Deus também nos separa desta forma. A tribo de Levi, ela foi separada no lugar dos primogênitos que não morreram do povo de Israel. Deu a diferença, se não me engano, de 300 pessoas, que foi oferecido sacrifício como resgate por essas pessoas. Então o povo de Levi se tornou aqueles que tinham a palavra de Deus, o dever de ensinar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, de levar o povo a adorar a Deus. Com Davi, o tabernáculo é levado para Jerusalém. Davi se torna rei em Hebrom por 7 anos. O povo de Israel vem, proclama ele rei sobre todo Israel. Salomão, seu filho, por mais 40 anos foi rei sobre todo Israel. Mas então vem Roboão, o filho de Salomão, e o reino se divide. De Roboão nasceu Abias. Abias viveu pouco tempo no reinado. Depois de Abias veio o rei Asa e então o rei Josafá. Nesse meio tempo, o reino do norte, para evitar que o povo fosse até Jerusalém para adorar a Deus, Jeroboão, ele criou imagens de escultura para que o povo adorasse. Eu já expliquei um pouquinho sobre isso aqui. Qual é o motivo que Deus levantou mais profetas no reino do norte do que no reino do sul? Abra, deixa o texto aberto aí de 2 Reis, capítulo 6. Abra em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Vai lá para o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento.
Malaquias, logo antes de Mateus, no capítulo 2. No versículo 2 ele diz, Malaquias, no capítulo 2, no versículo 2 ele diz, o Senhor dos Exércitos diz, se não ouvirdes com atenção e não dispuserdes o coração para honrar o meu nome, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu já as tenho amaldiçoado porque não dedicais o coração para me honrar. Deus está falando para os sacerdotes aqui. Verso de número 4. Então sabereis que eu vos fiz esta advertência para que a minha aliança com Levi continue, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está falando para os sacerdotes que são da tribo de Levi, que tinham a função de ensinar a palavra de Deus. Minha aliança com ele foi de vida e paz, e dei-lhe isto para que me temesse. E ele me temeu, e temeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução estava em sua boca, e a maldade não se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos da maldade. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem procurar a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Quando Deus criou o povo, ele não deixou o povo à deriva para ver o que cada um deveria fazer. Deus separou uma tribo, chamada tribo de Levi. Na nova aliança, Deus diz através de Pedro, no capítulo 2 da primeira carta, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, eu creio que vocês conhecem de cor esse texto que diz, vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Então nós somos os levitas. A igreja do Senhor, Jesus, é chamada para ser a tribo separada. Aqueles que ele trocou em favor ou em troca dos primogênitos. Porque Jesus, o primogênito, morreu em meu lugar e em seu lugar. E agora nós nos tornamos em Cristo povo de Deus, adoradores. Levitas não são aqueles que sabem tocar um instrumento e vêm aqui na frente, tocam e dirigem o culto e a adoração a Deus. Levita é todo aquele que é separado por Deus para ser seu adorador, ou seja, todo aquele que crê no Senhor Jesus. Por que Deus levantou mais profetas no Reino do Norte? Se você for lá, você vai entender no livro de Reis. Então volte lá para Reis. Livro dos Reis, no capítulo 2. Segundo Reis, capítulo 2. Deus, através de Samuel, o último juiz antes de Saul assumir o governo, Samuel foi juiz sobre Israel. Ele era quem governava Israel, através da palavra de Deus. E o povo clamou e pediu que eles recebessem um rei eleito por Deus, que os governasse, que os levasse à frente de batalha, que os conduzisse. Deus então diz, olha, existe uma pena, existe um imposto que vocês vão pagar, que agora vocês não precisam pagar. Ele vai pegar os filhos de vocês, os mais robustos e bonitos, e vai fazer deles soldados, vai colocar eles na frente de batalha. Ele vai pegar do gado de vocês, das ovelhas de vocês, do aprisco de vocês, e vocês vão ter que dar imposto para ele. Com Samuel, como ele era fiel à palavra de Deus, ele era da tribo de Levi, por isso ele era sacerdote, filho de Eucana, que morava nas montanhas de Efraim. Você tem no primeiro livro das Crônicas, você tem a citação de quem é Samuel. Samuel começou a fazer escolas de profetas. É a primeira vez que nós, olhando a Bíblia, nós vemos Saul, por exemplo, se encontrando com vários profetas que estavam adorando a Deus.
A partir daquele momento, nas montanhas de Efraim, onde o tabernáculo estava, foram criados seminários, escolas de profeta. Com a chegada de Jeroboão, os profetas foram expulsos do meio daquelas 10 tribos. Roboão, Abias, Asa, Josafá. Quando Josafá assume o reino, no reino do sul, Acabe assume o reino do norte. Ele se casa com uma mulher chamada Jezabel. Jeroboão levantou 2 altares, um para um cabrito e outro para um bezerro. E eles expulsaram os sacerdotes para que não ensinasse a palavra de Deus. Quando chega Jezabel, não satisfeita com isso, ela persegue e manda matar os sacerdotes. Manda matar aquelas escolas de sacerdotes, aqueles profetas que ensinavam a palavra de Deus. E então, com o passar do tempo, Deus levanta Elias. Elias é levantado por Deus como profeta para dizer ao povo de Israel: se arrependam do caminho errado em que vocês estão e voltem-se para o Senhor. Elias tinha uma tarefa muito grande, mas Elias tinha síndrome de medo, porque a vida dele estava em risco. Então, no capítulo 19 de 1 Reis, ele pede para morrer. E Deus diz para ele: você tem uma tarefa ainda. Elias tinha uma tarefa que não cumpriu. Ele deixou um discípulo no seu lugar, que era Eliseu. Eliseu, então, dá continuidade ao ministério de Elias, que foi arrebatado e levado para o céu. E se você está ali em 2 Reis, você vai ver 3 escolas de profetas. No capítulo 2, versículos 1 a 3, você tem a escola de Betel. Diz assim o texto: quando o Senhor estava para levar Elias para o céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Elias disse a Eliseu: aguarda aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. E assim desceram juntos para Betel. Então os seguidores dos profetas que estavam em Betel foram ao encontro de Eliseu e disseram-lhe: sabes que hoje o Senhor levará de ti o teu senhor? Ele disse: sim, eu sei, mas ficai calados. Eliseu não se apartou de Elias. E então Deus conduz Elias para uma outra escola de profeta, agora em Jericó. Verso 4. Elias disse a Eliseu: Eliseu, aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, e você conhece o restante do texto. Ele repete a mesma coisa para Elias. Verso 5. Então os seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e disseram-lhe: sabes que hoje o Senhor vai levar o teu senhor. E assim por diante. Ele disse: tá bom, mas fica quieto. Não me incomode, em outras palavras. Não adianta vocês tentarem me dissuadir, eu não vou deixar de seguir o meu mestre, o meu discipulador. E então eles vão para uma outra escola, a escola de Jordão, versículo 6 em diante. Elias disse: aguarda aqui que eu vou para o Jordão. Mas ele disse de novo: tão certo como vive o Senhor e você vive, eu não vou te deixar. E assim os dois foram juntos. Verso 7. 50 seguidores dos profetas foram e pararam a certa distância, e eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou a sua capa, dobrou-a, bateu na água com ela, as quais se dividiram, e os dois atravessaram em terra seca. Verso 14. Tendo pegado a capa de Elias, que havia caído, bateu na água e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando bateu nas águas, essas se dividiram em duas partes e Eliseu atravessou. Verso 15.
Quando os seguidores dos profetas de Jericó viram isso, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então aproximaram-se dele e inclinaram-se com o rosto em terra. Elias está em Jericó. Ele está naquelas redondezas. Agora vai para o capítulo 6, versículos 1 a 7, e nós vamos ver um pouquinho sobre o que acontece naquela região. Aquele seminário, aquela escola de profetas estava com o seu espaço limitado. O ministério profético estava aumentando apesar da perseguição de Jezabel. Então Eliseu continua trabalhando na obra do Senhor. Os seguidores dos profetas disseram a Eliseu: o lugar onde moramos contigo é pequeno demais para todos nós. Vamos até o Jordão, cada um de nós trará de lá uma viga e construiremos um lugar para morarmos. Ele respondeu: ide. E um deles lhe disse: queres ir com os teus servos? Ele respondeu: eu irei. Assim foi com eles. Chegando ao Jordão, foram cortar madeira. Mas quando um deles derrubou um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau, uma vara, e a jogou ali, fazendo flutuar o ferro. E disse: pega-o. Ele esticou a mão e o pegou. Talvez você possa duvidar de que Deus faça flutuar um ferro de um machado de 2,5 kg. Mas se você olhar para Mateus capítulo 14, você vai ver um homem de talvez 70 quilos andando sobre as águas. E não só ele. Um discípulo ousado chamado Pedro, que pediu para o Senhor: se é o Senhor, me faz andar em cima das águas também. Jesus disse: vem. E ele andou sobre as águas. Sim, ele afundou, mas nenhum dos outros que ficaram no barco tiveram esse privilégio. Eu gostaria de discorrer com vocês sobre o socorro do Senhor. O socorro do Senhor é para aquele que busca conhecer a Deus. Muitas vezes as pessoas buscam o socorro do Senhor quando estão enfermos, quando estão em dificuldade, mas depois nunca o buscam mais. São apenas utilitaristas da fé. Infelizmente, nos nossos dias, a mercantilização do Evangelho é geral. É geral. Uns criticam os que estão crendo na teologia da prosperidade, outros se assentam e não são discípulos e nem buscam conhecer o Senhor. Gastam todo o seu tempo com outras preocupações, menos em buscar o Senhor. E aí quando bate a dificuldade, daí a pessoa diz: não vale a pena seguir e servir ao Senhor. Porque eu estou servindo a Deus tantos anos e passei por dificuldade. Deixa eu só te dizer uma coisa: Jesus nunca prometeu que nós não passaríamos por dificuldade por sermos seus discípulos. Ao contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. O socorro do Senhor é para aqueles que se empenham. Nós vemos aqui a escola de discipulado. Elias, o discipulador. Eliseu, o discípulo. Aquelas escolas, discípulos de Eliseu. Nós vemos uma sequência lógica e simples, estabelecida por Deus para dar continuidade ao Evangelho. Jesus não veio estabelecer sacerdócio aqui na terra. Ele é o sumo sacerdote. Mas ele nos chama para que nós sejamos profetas. Quando Paulo faz aquela lista de dons, em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, ele diz que todos
o desejo dele é que todos profetizem, todos preguem a palavra de Deus, todos ensinem a palavra de Deus, todos. Não é o privilégio de um, ou de dois, ou de três, ou de uma casta sacerdotal. Não, é privilégio de cada um de nós. Quando Jesus subiu, ele levou cativo o cativeiro, Efésios capítulo 4, versículos 10, e é aquele mesmo que subiu, é aquele que também venceu todas as coisas, e ele deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com uma finalidade: capacitar a igreja para a igreja fazer o trabalho. Jesus deu uma ordem: ide fazer discípulos. Ide fazer discípulos. Ele prometeu: se vocês fizerem isso, fazer discípulos, eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Jesus conosco está intrinsecamente ligada à obediência a esta ordem de Jesus de fazer discípulos. Não é necessário ir para um seminário para fazer um discípulo de Jesus. Você pode fazer um discípulo de Jesus. Cada um de nós deve fazer isso. Essa é a tarefa que Deus nos deu. Talvez você diga: mas aquele machado de ferro não era tão valioso. Não era? Se você fosse teleportado para aquela geração e para aquela época, um machado de ferro, sim, era um equipamento muito caro. Muito caro. O valor maior que nós podemos ter neste mundo é vidas, vidas, vidas. O dono daquele machado recebeu ele de volta. O dono da vida recebe as vidas que estão perto de nós de volta para ele. Nós as devolvemos. Como nós fazemos quando uma criança nasce, nós trazemos diante do Senhor, dizemos: Senhor, está aqui, é teu. Das tuas mãos recebemos e para o Senhor nós as damos. A palavra do Senhor nos diz. Porque tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo existe para Deus. Tudo que existe à nossa volta pertence ao Senhor. Então o socorro do Senhor é para aquele que busca e se empenha em fazer discípulos. Você quer ver machados flutuarem? Você quer ver milagres acontecer na sua vida? Comece a fazer discípulos. Comece a fazer discípulos. Deus não é mágico que fica como aqueles rapazes e moças que ficam nos cruzamentos nas cidades maiores, ficam jogando aquelas coisas para cima para chamar atenção, para ganhar um trocadinho. Aliás, Herodes, quando Jesus foi preso e foi trazido à presença dele, ele disse: faz um milagre aí para eu ver. Não, Deus não é mágico, mas Ele faz milagres. Ele faz milagres onde tem a necessidade de fazer milagres. Onde pessoas estão indo ao encontro de outras pessoas que estão perdidas sem Jesus. Nós temos uma tarefa neste mundo. Lucas capítulo 21, versículo 34, Jesus diz que nós corremos um grande risco. O risco de nos distrairmos com esse mundo. E de repente nós terceirizamos a evangelização, o discipulado. Nós acreditamos que alguém tem que fazer. Quanto precisa, eu ajudo. E aí a gente... É mais fácil dar dinheiro do que dar a si mesmo. É muito mais fácil. O socorro do Senhor é para aqueles que trabalham na obra, eles servem. O socorro do Senhor é para aqueles que procuram a direção do Senhor. Esse discípulo foi lá e falou com Eliseu. Eliseu era responsável. Ele disse: tá, vamos fazer uma obra agora aqui. O que você pensa sobre isso? Ele não saiu, pegou o machado e foi lá e fez por conta. Ele pediu autorização. Ele foi subordinado. O socorro do Senhor é para aqueles que querem a companhia do Senhor. Ele disse: vem com a gente. Vem com a gente. Nós temos que caminhar juntos. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias. A grande questão é: nós estamos com Ele?
Não é nós que vamos dirigir os passos de Jesus, somos nós que devemos seguir os passos de Jesus. Ele é o mestre. Um discípulo segue os passos do mestre. Ele se mantém tão perto que João, ele diz que ele próprio não era digno de desatar as sandálias de Jesus, porque esse era o papel do discípulo. Ele andava tão perto do seu discipulador, que a grande honra de um discípulo era ser sujo com a poeira da estrada levantada pelas sandálias do seu discipulador. Essa era a maior honra de um discípulo. E quando o povo de Israel disse, será que não tem profeta? Josafá disse, não tem profeta? Tem. Chama ele lá. Quem que é? Aquele que deitava a água e lavava os pés de Elias. Eliseu está aqui. Vamos chamá-lo. Socorro do Senhor é para aqueles que enfrentam problemas na obra. E nós temos problemas. Temos muitas necessidades. O que faltam são voluntários. Mas no reino de Deus, será que existe voluntários? Nós vivemos num país democrático. Daqui a uns dias eu vou trazer uma palavra sobre democracia e reino. Existe uma diferença gritante. Na democracia nós vamos se queremos. Nós é que escolhemos. Mas no reino não. Quem manda é o rei. Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus diz, por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu mando? No Evangelho, no Novo Testamento, Jesus é apresentado apenas 16 vezes como Salvador, mas 650 vezes como Senhor. É uma diferença significativa. Eu creio que tem algum significado, sim. Ele precisa ser Senhor da nossa vida. Eu amava o Senhor Jesus. Em 88, 89, eu recebi Jesus como meu Salvador. Eu dediquei a minha vida para Ele, vendi tudo que eu tinha, saí de Rondônia, fui para São Leopoldo para estudar teologia, para servir o Senhor da melhor maneira. Mas somente no dia 14 de maio de 99 que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, de fato, como Senhor da minha vida. Até ali eu tinha dúvidas da minha salvação. A partir dali, eu entendi que Jesus é o meu dono, meu Senhor. E só a partir dali, do senhorio de Jesus sobre a minha vida, é que o Espírito Santo me deu uma nova direção. Hoje nós temos um evangelho transgênico. Se faz evangelismo, pede para a pessoa levantar a mão, e a pessoa levanta a mão, e ele recebe, Jesus recebeu, então agora você já é salvo, você já é membro da igreja. E não, é aí que começa a nossa história com Deus. É depois que o marido recebe a esposa recebe o marido como seu legítimo esposo, aí é que é formada uma nova família, é ali que é gerado vida. O novo nascimento gera de um relacionamento íntimo com Jesus. Aquela pregação quando a pessoa recebe Jesus é apenas a porta de entrada. É apenas o início da sua jornada com Jesus. E é por isso que Jesus disse para Nicodemos, não se admire de eu te dizer isso, mas você precisa nascer de novo. É a partir da relação com Cristo que o Verbo se faz carne e habita entre nós. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 19, que ele estava sofrendo as dores de parto de novo, até que Cristo fosse gerado nos Gálatas. Porque eles receberam a Jesus, mas estavam se desviando do caminho. Não estavam seguindo os princípios, a base, a direção de Jesus. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Jesus deixou mandamentos. Nós precisamos conhecer esses mandamentos. Ele não é um novo legislador, é o mesmo Senhor. Ele nos dá diretrizes claras pelas quais nós podemos e devemos andar. Socorro do Senhor é para aquele que enfrenta problemas na obra, que sabe das necessidades da obra, em primeiro lugar, que sabe onde pode encontrar ajuda, terceiro, que sabe que as ferramentas não lhe pertencem, são do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. O profeta Isaías fala sobre ferramentas, um dia ainda vou fazer essa mensagem aqui, nunca preguei ela. E o que trabalha com fidelidade. O texto nos diz que ele trabalhou com afinco até derrubar a árvore.
Ele não deu uma machadada e fez de conta que estava o ferro solto para poder se escorar nos outros. Ele trabalhou até a árvore cair. E aí que o ferro caiu na água. Você tem isso no verso de número 5. O socorro do Senhor é para aqueles que conhecem a sua necessidade. Aquele que clama por ajuda. Às vezes no ministério, na célula, nós enfrentamos dificuldade. Nós temos que ter a humildade de pedir ajuda. Nós temos que ter a humildade de dizer, eu não sei. Como eu faço? A Bíblia nos diz que na multidão dos conselhos é que os planos se realizam. Nós precisamos pedir conselho, nós precisamos pedir ajuda. O verdadeiro discípulo é aquele que conhece e sabe que não sabe. É como já disse o grande filósofo grego, só sei que nada sei. Quanto mais eu sei que nada sei. Porque quando eu sei que eu não sabia. Então agora eu sei. Mas o saber já existia. Provérbios capítulo 8 fala sobre Deus e que a sabedoria já existia antes da fundação do mundo. Mas Deus, pela sua graça, Ele quer derramar sobre a sua vida. Você precisa clamar. Você precisa pedir. Eu pedi sabedoria de Deus para entender a palavra de Deus. E pela graça dele, não por causa de mim, mas é apesar de mim, Deus tem derramado da sua graça, por misericórdia, sobre a minha mente. Agora, isso não é um privilégio só meu. Você também pode pedir ajuda. Você pode também orar ao Senhor. E Deus vai se revelar a você. Deus quer nos tratar como filhos. Deus não tem netos. Deus não é padrasto. Deus é pai. Amém? Amém? Que lições nós podemos aprender deste texto? Que Deus escolhe discípulos de que tipo? Que querem servir. Pessoas que querem servir, estão dispostas a servir. Não importa que trabalho seja. Se é para carregar banco, se é para carregar cadeira, amém, estou aqui, estou junto. É para limpar banheiro, estou nessa. Conta comigo. Que tipo de discípulos Deus escolhe? Aqueles que reconhecem que a obra não é deles, é do Senhor. Tudo pertence a Deus. Ninguém é insubstituível. Tudo pertence a Deus. Terceiro, aqueles que pedem ajuda. Precisamos pedir ajuda. Seja ao Senhor, seja um discipulador, seja um conselheiro. Aqueles que são humildes. Que através da vida deles, outras vidas são abençoadas. Já falei sobre a palavra humilde, de onde ela surgiu. Surgiu do Egito, do humus. O humus, ele é um adubo poderoso, que através dele as plantas crescem e produzem muito fruto. Então, através da nossa vida, outras vidas devem crescer. Mas se à nossa volta as vidas estão definhando, se da nossa boca está jorrando água contaminada, como tinha em Jericó, e não água saudável, porque a boca fala do que está cheio o coração, e Jesus fala em João capítulo 7, ele diz que aquele que nele crê, de dentro dele fluiriam rios de água viva. Então, o que está saindo de nossa boca? Essa semana eu cheguei a uma conclusão com a minha esposa, discutindo sobre esse assunto, como fazemos todas as manhãs. Eu disse, é impossível que as pessoas não falem. Eu não sei, existe uma taramela a menos na nossa boca que a gente não consegue ficar sem falar. Então, em vez de falar mal da vida do outro, comentar os erros e defeitos, vamos começar a falar bem. Se a gente elogiar mais do que criticar, Deus vai entrar nesse negócio. Quando Deus chamou Abrão, ele disse para ele, não se preocupe com o que vai acontecer à sua volta. Eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoam, fica tranquilo. Mas eu vou abençoar aqueles que te bendizem. Agora, quanto a você, Abraão, abençoa. Eu aprendo com Abraão que o abençoador só é abençoado quando abençoa. Então, já que a gente não consegue deixar de falar de pessoas, vamos falar bem. Vamos elogiar.
E vamos perceber como o clima à nossa volta vai se tornar lúcido, claro, como o sol do meio-dia. Mas quando nós começamos a criticar, a maldizer, uma nuvem escura começa a tomar forma sobre nosso coração. E nós não conseguimos nos relacionar nem mesmo com aquela que nós prometemos diante de um juiz, com testemunha dos pais que nós iríamos amar, na alegria e na tristeza. E aí o lar se torna também um campo de batalha, um ringue de luta. Deus nos chamou para abençoar. E é isso que os discipuladores e os discípulos de Eliseu aprenderam. Eliseu não era perfeito. Eliseu tinha falhas, sim. Elias mandou descer fogo do céu e matou 102 pessoas. Eliseu deu ordem e de uma floresta saiu 2 ursas e matou 42 jovens. Só que nós não somos como Elias e Eliseu. Ainda que estejamos sujeitos aos mesmos sentimentos, como Tiago fala, nós somos chamados para abençoar. E quando nós somos perseguidos, nós devemos abençoar. Jesus disse, ama o teu inimigo e ora por aqueles que te perseguem, porque daí você vai receber bênção como herança. Existe uma promessa de bênção sobre a nossa vida quando a nossa boca começar a falar bênção, começar a elogiar. Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. O mundo que nos cerca está moldando a igreja. Paulo diz em Romanos capítulo 12 que nós não devemos deixar que a nossa mente seja moldada conforme o mundo. Você não vê uma notícia sendo veiculada que não seja de desgraça. E aí esse molde vem para dentro da vida da gente. E onde a gente vai, a gente leva essa desgraça junto. Em vez de ser portador da graça, a gente é portador da desgraça. E a gente está chamando desgraça sobre nós mesmos, porque existe uma maldição para aquele que amaldiçoa. E Deus é muito claro nesse ponto. Ele diz em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 5, ele diz que aquele que instrui você na palavra, você deve fazer ele participante das coisas boas que você tem. Ele está falando de pregação do Evangelho. E no versículo 6 ele diz, não se engane, de Deus não se zomba. O que o homem semear, ou a mulher semear, isso também vai ceifar. Quem semeia para a carne, da carne colhe corrupção. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida. Em todo o tempo, Jesus não blasfemou, não se encontrou dolo na boca de Jesus. Mesmo quando ele foi condenado injustamente. Precisamos ter o coração de Jesus, irmãos, mais do que nunca nós precisamos ter esse coração. E sabe quem é que Deus vai dar esse coração? Para aquele que pede ajuda. Para aquele que diz, Senhor, de fato as minhas orações eram, Senhor, queima, mata. Mas eu não quero mais orar assim. Eu quero orar, Senhor, abençoa. Senhor, livra. Senhor, ama essa pessoa. Eu sei que o Senhor ama, eu sei que Jesus verteu o seu sangue por ela também. Temos que começar a orar e a pensar de maneira diferente, como povo de Deus. E só assim Deus vai derramar bênçãos do céu sobre nós. Mas se nós oferecemos a Deus os sacrifícios, como Malaquias fala, de animal cego, animal doente, animal manco, como esperamos de Deus algum benefício? Abra lá em Malaquias, no capítulo 1, e vamos terminar com o nosso texto aqui, de Malaquias. Versículo 6, ele diz, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, o dono, onde está o meu temor? O temor de mim. Nós temos que amar a Deus e temos que temer a Deus. Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós perguntais, como temos desprezado o teu nome? Ofereceis alimento impuro sobre meu altar e ainda perguntais, como temos te profanado? Quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível, muita gente fala, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena ir na igreja, a igreja é tudo mentirosa, todo mundo é mentiroso e tudo mais. Nós estamos chamando Deus de mentiroso, porque Deus não tem plano B, Deus só tem o plano da igreja. Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis um animal aleijado ou doente, isso também não é errado?
Ora, apresenta isso diante do governador, será que ele vai se agradar disso? Ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Nós clamamos a Deus, nós chegamos diante de Deus e oferecemos a Deus sacrifícios de louvor, de adoração. Nós chegamos aqui dizendo, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te adorar. Deus está olhando a nossa adoração impura. Na sequência do texto, no capítulo 3, ele diz, vocês são ladrões, me roubam nos dízimos, nas ofertas. Como é que nós queremos receber de Deus alguma dádiva? Ver um milagre de um machado flutuar. Ah, isso é coisa do Antigo Testamento. Jesus também é do Antigo Testamento. Então joga Jesus fora. Não. A Bíblia toda é palavra de Deus, de capa a capa. De capa a capa. Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para corrigir, para tornar a pessoa apta para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura. De ponta a ponta. Temos que encontrar Jesus em cada página da Escritura. Hoje nós somos chamados para sermos os levitas, os adoradores. Aí a gente vai quando quer, vai como quer, faz o que quer. E a gente pergunta a Deus, o Senhor está sendo muito exigente. Me apresentar uma graça diferente, uma graça barata, bem barata. E eu comprei essa graça barata. E agora não aceito que essa mensagem seja um pouquinho diferente. Eu não sei vocês, mas quando a gente compra alguma coisa, a gente pergunta as condições de pagamento. Ou não? Para saber se a gente pode pagar. Jesus disse que ser discípulo dele tem um preço. Em Lucas capítulo 14, ele fala sobre isso. E ele diz que na semelhança de um construtor que vai construir uma torre, ele tem que sentar primeiro para ver se vai conseguir construir, terminar aquela torre. Ou um rei que vai para a guerra, se ele vai conseguir vencer um rei que vem contra ele com 10 mil, se com 5 mil ele vai vencer. Então existe um preço, sim. Existe um preço. Receber Jesus é o começo da conversa. Jesus é a porta. Mas além de ser a porta, ele é o caminho. E ninguém chega ao Pai se não passar pelo caminho. Jesus não é o estacionamento. Ele é o caminho. Existe um meio para nós chegarmos diante do Pai. Cada um de nós precisa ver como nós estamos oferecendo culto a Deus. Aqueles profetas estavam ali junto com Eliseu. Estavam aprendendo como adorar a Deus. E não somente aprendendo como adorar a Deus, mas também eles se tornaram profetas para ensinar outros a como adorar a Deus. Porque no reino de Israel, todos aqueles que ensinavam a palavra de Deus foram perseguidos e mortos. Foram expulsos do país. Outro dia nós vamos falar sobre a história